Temos aqui mais um exemplo, que vai ser ali de Isaías 43. Aqui está uma tradução, né, de Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Então veja que aqui nesse verso foi até separado por um ponto e vírgula, porque tem aqui duas divisões, né, duas subdivisões maiores dentro do mesmo verso, tá? Então vamos ver isso aqui, se é isso mesmo, se é a voz que clama no deserto. Então tem duas possibilidades de ler isso aqui. Kol Kore Bamidbar Panu Derer Adonai. Isaías 43, eu posso ler uma voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, ou uma voz que clama, ou que está clamando, no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, gente, como é que está a acentuação aqui desse verso? Então a gente vê aqui, a gente está na unidade de domínio do Atnar, né? Isso aqui de domínio do Atnar, ele vem em direção ao início do verso, né? O seu domínio. Então ele vai dominar todo esse primeiro hemistíquio aqui desse verso. Só botei aqui no momento a primeira parte. A gente tem aqui um conjuntivo, o munar, né? E aqui tem um tifra, aqui é um D1, aqui o zakef gadol, ele é um D1 também, e tem o zakef katan, que também é D1, né? E a gente tem aqui o munar conjuntivo, tá? Então o tifra, ele vai se estender também em direção ao início do verso, até que ele encontre um disjuntivo de igual hierarquia ou maior. Ele encontrou um D1, Zakef Gadol, então ele vai até aqui, e aí do Zakef Gadol, como ele está mais distante do Atnar, que é o D0, esse D1 aqui vai estar um pouquinho mais alto, ele vai ter uma pausa um pouquinho maior. E ele encontrou outro Zakef, que também é D1, que é o Zakef Katan, como ele está mais distante, ele vai ter também uma pausa um pouquinho maior. Ele está mais distante do D0. Então essa pausa aqui ela é maior, depois vem uma pausa menor e depois uma pausa um pouquinho menor. Então D1, D1, tá? E D1F, que é o D1 final. Tá? Ele vem, né, na sequência, né, de D1, e aqui termina os acentos de D1, então é o último D1 em sequência, é o D1 final, é o D1F. Então depois vocês coloquem aqui também na apostila, tá? Vai fazendo essa anotação. Aqui a gente tem o domínio do Zakef Katan, que tem duas palavras, né? E ele é uma palavra curta, esse particípio aqui, do verbo likro, né? Que é o verbo clamar ou o verbo ler. Então kore, né? É o kotel, isso aqui é um particípio, ok? Então kol, substantivo, depois vem um particípio. E aí, o particípio, quando ele é traduzido para o português, ele tem a capacidade de puxar na tradução o verbo ser ou o verbo estar, se ele for traduzido no gerúndio, né? Lembrando que ele também pode ser traduzido como numa forma substantivada, como aquele que faz, tá? Lembranças aí da aula de particípios, tá? Então, gente, este Zakef Katan está numa palavra curta, então ele é precedido por um munar. Se estivesse numa palavra longa, ele seria precedido por um pastar, tá? Só lembrando da aula passada, que a gente viu a ordem de uso. Depois aqui tem uma cesura nesse verso, tá? Para apoio do ritmo, né? A gente viu que a cesura serve para esse apoio do ritmo, tá? Serve para a pontuação, tá? A pausa vai fazer com que a gente chegue à conclusão de que pode ser um 2 pontos, uma vírgula, um ponto vírgula, dependendo aí, né, da força dessa pausa. Então a gente viu que essa pausa aqui é maior que essa, que é maior que essa aqui, né? O Zakef Katan aqui tem uma pausa aqui um pouco maior que a do Zakef Gadol, que tem uma pausa um pouco maior que o Tifra. Todos são D1, né? Então o Zakef Gadol aqui, né, como ele não é precedido de um acento conjuntivo, ele ao invés do Zakef Katan, está sendo usado o Zakef Gadol,
A gente viu que no domínio, né, de um D0 em que há mais de uma divisão principal, tá? Aqui dentro desse domínio do Atinar nós temos duas mensagens a passar, tá? Aqui é uma voz que está clamando, aqui é um local que tem que ser feito alguma coisa. Então aqui nós temos duas divisões principais, e quando isso acontece, o Zakef Katan é usado. Só que aqui o Zakef Gadol entrou porque ele não está sendo precedido de conjuntivo, né? Não tem um munar aqui. Ele vem direto depois de um Zakef, de um disjuntivo. Então foi substituído por um Zakef Gadol, tá? Só para lembrar um pouquinho da aula passada, tá? Nós temos aqui Kol Kore. Veja, tem uma cesura, Kol Kore, uma voz que está clamando, uma voz que clama, e aí veio essa pausa maior. Então, uma voz que clama, pausa maior, está aqui no Kore, que clama ou que está clamando. Então, 2 pontos, ele tem que entrar aqui, e não uma voz que clama no deserto. Então veja que a cesura maior está aqui depois do Kore, que é o particípio do verbo clamar, né? Então aqui entram 2 pontos. Bamidbar, no deserto, vai entrar depois aqui, ó, uma pausa menor. Uma pausa menor que 2 pontos, pode ser uma vírgula, tranquilamente, pode ser. Então Bamidbar, que vai indicar o local, no deserto. Panu, esse panu aqui, ele é um verbo que está no imperativo, tá? Masculino, plural do piel, okay? Depois você pode fazer uma pesquisa no dicionário para esse verbo, tá? É um imperativo masculino plural do piel, que ele quer dizer mais ou menos, aqui está como preparai, né? Panu derer Adonai, preparai o caminho do Senhor. Tá? Mas esse preparar aqui, ele tem no sentido de abrir caminho, tá? Veja quando você está na frente de uma multidão de pessoas, e alguém precisa passar. Então você vai abrindo o caminho, tá? Você vai preparando o caminho para a pessoa passar. Então você vai abrindo, e esse abrir caminho aí, o que você tem que fazer? Você tem que evacuar as pessoas da frente, né? Tirar as pessoas da frente para que alguém possa passar. Então esse preparar o caminho aí tem esse sentido, mas está no imperativo masculino plural, tá? Depois vem Derer Adonai, a gente tem aqui um munar, indicando que aqui tem um estado de construção entre esses 2 substantivos, né? Caminho substantivo, o nome do Eterno, também é um substantivo definido, então aqui é um estado de construção definido, tá? Caminho do Senhor. Então esse tifra aqui, ele está mais para ser uma pausa, uma cesura, que vai indicar uma ênfase, tá? Uma ênfase. Já a gente vai falar sobre ênfase, tá? Então aqui Kol Kore, pausa maior, a voz que está clamando ou uma voz que clama, 2 pontos. Bamidbar, no deserto, vírgula, Panu derer Adonai, preparai o caminho do Senhor, tá? Nesse sentido que eu expliquei, de abrir o caminho para o Senhor. Então esta tradução aqui seria a melhor tradução para esta parte aqui desse verso, primeira parte do verso de Isaías 43, e não essa daqui que muitas bíblias ainda trazem, uma voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Aqui ela não está respeitando a acentuação do texto, a cesura que esses acentos disjuntivos causam. Então aqui os acentos esclarecem para a gente esses significados ambíguos. Sem a acentuação maçorética a gente não consegue traduzir corretamente. Então é essencial para quem quer ser especialista em hebraico e traduzir, fazer estudos, é essencial conhecer os acentos, porque uma vírgula, vocês viram aqui que uma vírgula
um dos pontos modifica o entendimento da tradução correta do verso. E aí, de repente, a pessoa faz um estudo baseado até no hebraico, até no original, mas sem acentuação, e ele pode ser, pode cair ali num erro de interpretação por uma tradução mal feita.